Regime próprio de previdência social. Bem, quando a gente fala em regimes previdenciários no Brasil, nós temos os chamados planos básicos de previdência, ou então os regimes públicos de previdência, que são o regime geral de previdência social, aquele instituído, né, pela Lei 8.213, que é o geral mesmo, e os chamados regimes próprios de previdência, instituído por entes federativos para amparar os seus servidores que ocupam cargo público efetivo. Bem, nós temos, além disso, o regime de previdência complementar, mas com natureza facultativa, né? Bem, então hoje nós vamos estudar as regras próprias do regime próprio de previdência social, no que diz respeito às regras constitucionais, tá? Principalmente tocando muito, chamando muita atenção quanto à reforma previdenciária que tivemos com a emenda constitucional 103. Bem, eu vou então ao artigo 40 da Constituição Federal, no caput, falando sobre o regime de previdência social. Esse caput, ele teve uma redação modificada pela emenda constitucional 103, e eu vou dizer por quê. Porque quando veio a reforma de 2019, ela proíbe, a partir dali, a criação de novos regimes próprios de previdência. Então, prevalece só, né, subsiste somente aqueles regimes próprios de previdência que foram criados até a entrada em vigor da emenda constitucional 103, que ela já sabia, que são os da União, dos estados, do Distrito Federal e de municípios, que já tinham criado. Portanto, o caput do artigo 40 dispõe o seguinte: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos. Então, ele já fala assim, o regime próprio, sabendo que já tinha sido instituído, né? Então, olha só, o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, olha só, aqui eu tenho as características de um regime próprio. O regime próprio de previdência, ele foi instituído por ente federativo, União, todos os estados, o Distrito Federal e muitos municípios, para amparar quem? Os seus servidores, aqueles que ocupam cargo efetivo. Tá? Esse regime, ele tem caráter contributivo e solidário. Então, está presente ali a filiação obrigatória do servidor, a contribuição obrigatória e o princípio da solidariedade, né? O princípio da solidariedade. Todo mundo ali contribui para esse regime de previdência. E mais, esse regime próprio de previdência, ele vai ser financiado, ele vai ser custeado com contribuições de quem? Do ente federativo, que o instituiu,
dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Então, diferentemente do regime geral de previdência social, no regime próprio de previdência social, eu tenho contribuição de aposentados e pensionistas, coisa que eu não tenho no regime geral. Por que que eu não tenho no regime geral a contribuição sobre aposentadorias e pensões? Porque o artigo 195, 2 da Constituição Federal impede a incidência de contribuição sobre aposentadoria e pensão paga pelo regime geral. Mas o artigo 40 da mesma Constituição determina que o regime próprio seja custeado, inclusive, com contribuição de aposentados e pensionistas. Tá? Então, aquelas questões de prova, de concurso, que eu tenho lá, o regime próprio será custeado com contribuição dos servidores ativos, do ente federativo, excluindo aposentados e pensionistas, está errado. Incluindo a contribuição de aposentados e pensionistas, né? Então, eu tenho aqui, olha, o regime próprio de previdência social, ele foi instituído por lei de cada ente federativo, e basta a lei ordinária. Ampara servidores que ocupam cargo público efetivo. Caráter contributivo e solidário. Contribuição de servidores ativos, de aposentados e pensionistas e do próprio ente federativo. Olha, sistema de repartição simples. O que seria isso? A organização financeira dos regimes próprios de previdência é feita sob repartição simples. Tudo que se arrecada já vai sendo utilizado para o pagamento dos benefícios ativos. Então, eu posso dizer que o regime próprio de previdência social, ele é organizado sob a forma de repartição simples? Sim. Que há entre as gerações um pacto? Sim. A futura geração vai custear o meu pagamento, o pagamento do meu benefício, porque a minha contribuição enquanto servidora já está sendo utilizada para o pagamento dos benefícios ativos hoje, né? Então, há o quê? O sistema de repartição simples. E esses regimes próprios devem observar os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Ou seja, as contas, né, tem que fechar. Arrecadação e despesa. E o equilíbrio atuarial, quer dizer, na verdade tem que ter um estudo para quê? Para saber se no futuro esse regime vai se sustentar. Então, eu tenho que criar meios, critérios, para que ele não faleça, né? Para que ele não se desequilibre financeiramente no futuro. Daí, a justificativa, muitas vezes, para as reformas. Por quê? Porque se eu sei que eu tenho uma expectativa de sobrevida crescente do servidor público, eu sei que quanto mais cedo, mais jovem ele se aposentar, a tendência é que o regime próprio lhe pague por muitos e muitos mais anos
o benefício, comparando com o sistema há 20 anos, há 30 anos, né? Então, na verdade, tem que haver esse equilíbrio de contas e o equilíbrio atuarial, quer dizer, pensando no regime em termos também do futuro, né? Dele se sustentar no futuro, tá bom? Bem, até a reforma de 2019, nós tínhamos na redação da Constituição que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão regime próprio. Com a reforma, se tornou vedada a criação de novos regimes próprios. E qual é a consequência? Qual é a consequência disso? É que a União, todos os estados e o Distrito Federal já haviam criado o regime próprio de previdência para os seus servidores. Portanto, já criaram, não tem mais que criar. Muitos municípios também já tinham regime próprio quando veio a reforma. Recife, São Paulo, Teresina, Porto Alegre. Então, muitos já haviam criado. Mas alguns municípios não tinham regime próprio, apesar de terem servidores com cargos efetivos. Então, aqueles municípios que não criaram regime próprio até a emenda constitucional 103, não vão mais criar. Se antes os seus servidores estavam amparados pelo regime geral, vão continuar no regime geral, tá? Vão continuar no regime geral. Muitas vezes, as bancas examinadoras de concurso, elas partem do pressuposto que você, candidato, sabe que a União, os estados e o DF têm regime próprio. Então, quando ela diz um servidor do estado de São Paulo que ocupa cargo público efetivo, você já tem que saber que ele pertence a regime próprio do estado de São Paulo. Ao passo que, se a banca trouxer o município X, ela tem que te dizer que se ele tem ou não regime próprio. Porque eu não sou obrigada. A não ser que eu esteja fazendo um concurso para aquele município e no edital conste que ele tem regime próprio. Tá? Agora, regra geral, eu não posso dizer que todos os servidores municipais estão abrangidos por regime próprio. Não. Mas posso dizer com certeza que todos os servidores públicos que ocupam cargo efetivo nos estados são amparados por regime próprio. Isso eu posso falar. Tá bom? Então, município, nem sempre. Estado, DF e União têm regime próprio de previdência social. Vamos lá? Bem, eu disse que com a Constituição, com a emenda 103, nós tivemos a vedação de criação de novos regimes próprios. Essa vedação passa, então, a atingir mesmo os municípios. Veja, vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Ótimo. Só que aqui fala, Lei Complementar Federal estabelecerá para os que já existam normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, sobre modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, sobre fiscalização pela União e controle externo e social, sobre definição de equilíbrio financeiro e atuarial, sobre condições para a instituição do Fundo
para a finalidade previdenciária e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, sobre mecanismos de equacionamento do déficit atuarial, sobre a estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, né? Observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência, sobre condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenham atribuições relacionadas, direto ou indiretamente, com a gestão do regime, sobre condições para adesão a consórcio público, sobre parâmetros para apuração da base de cálculo e definição da alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Então, aqui eu tenho o seguinte: olha, não podem ser criados outros regimes próprios. Aqueles que já existiam na data da reforma, cabe à Lei Complementar Federal dispor as normas gerais, né? Então, a competência da União de dispor de normas gerais sobre regimes próprios, através de lei complementar. É uma lei complementar que vai dispor sobre tudo isso. Extinção de regime próprio, como que vai apurar a base de cálculo, como que vai fazer o equacionamento do déficit atuarial. Isso é matéria de lei complementar. Só que, quando vem essa questão, nós já tínhamos uma lei que tratava sobre normas gerais de regime próprio, que é a Lei 9.717. Deixa eu colocar aqui. A Lei 9.717, de 98, que é uma lei ordinária, tá? Essa lei, ela está em vigor e trata de normas gerais sobre regime próprio. Porém, quando a gente começa a estudar o regime próprio agora, a gente tem que fazer o quê? Aplicar a Lei 9.717 naquilo que ela não contraria as novas regras de regime próprio. A Emenda Constitucional 103, ela diz, olha, enquanto não vem a lei complementar do parágrafo 22 do artigo 40, vamos aplicar a 9.717, no que ela não for contrária à emenda, tá? Então, nós vamos ter especificamente o estudo da 9.717, mas lembrando que as regras da emenda 103 e da nova ordem constitucional, elas têm que prevalecer, tá? Se houver mudança na lei 9.717, tem que ser por lei complementar. Mas ela é uma lei ordinária? Sim. Mas agora a matéria de que ela trata é matéria reservada à lei complementar. Então, eu posso dizer que a Lei 9.717 ganhou status de lei complementar? Sim. Com o disposto no parágrafo 22 do artigo 40. Tá certo? Então, vamos lá. Bem, no regime próprio, cabe à União, então, a competência para dispor sobre normas gerais, né, em matéria de regime próprio, de regime de previdência. Mas aplica-se subsidiariamente a norma contida no regime geral de previdência social. Veja aqui o parágrafo 12 do artigo 40. Olha, além do disposto nesse artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Então, no que couber. Então, aplica-se subsidiariamente ao regime geral, né? E
em termos de normas gerais, enquanto não vem a Lei Complementar Federal, nós vamos aplicar a Lei 9.717. Veja aqui o que a emenda constitucional está dizendo. Até que entre em vigor lei complementar, que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei 9.717 e o disposto nesse artigo, ou seja, o disposto no artigo 9º da Emenda Constitucional 103, certo? Então, vamos estudar com essa combinação. Bem, além dessa vedação, o parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição diz o seguinte: olha, acabou a bagunça. Cada ente federativo só pode ter um regime próprio e uma unidade gestora, envolvendo ali todos os poderes e autarquias e fundações. Então, veja aqui, olha, é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão ou unidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Então, aqui, ó, União, um regime próprio. Eu sou servidora do TRT da 2ª Região. Eu sou servidora da Advocacia Geral da União. Eu sou do Poder Executivo, outra do Poder Judiciário. Mas o regime próprio de previdência é o mesmo, tá? É o mesmo. Nós somos do mesmo regime de previdência. Nós somos servidores públicos federais. Então, é um regime próprio, só, né? Não importa, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, fundações públicas e autarquias. Todos nós pertencemos ao mesmo regime e às mesmas regras. Então, aquela coisa que eu ouço, né, das pessoas leigas falando assim, o juiz tem uma aposentadoria diferente de um servidor. Não, as regras são as mesmas. Atualmente, as regras são as mesmas. Um juiz vai se aposentar com os mesmos requisitos que o analista judiciário, do que o técnico do Seguro Social. A regra é a mesma, porque pertence ao mesmo regime. O juiz, no caso, né, em relação ao servidor do INSS, o juiz federal. O juiz estadual, com as regras do regime próprio do seu estado. Tá bom? Então, vamos seguindo. Bem, então, uma unidade gestora, um único regime próprio de previdência em cada ente federativo. Agora, presta atenção que isso diz o seguinte, não cai, despenca, né? Despenca. O que despenca? Com a reforma de 2019, todo regime próprio, ou qualquer regime próprio de previdência aqui, só vai conceder 2 tipos de benefícios: aposentadoria e pensão por morte. Só. Regime próprio fica limitado à concessão de aposentadorias e pensão por morte. Qualquer outro benefício para o servidor fica por conta do próprio ente federativo. Exemplo, se eu me afasto do trabalho para tratamento de saúde, estou com uma incapacidade temporária, quem é que vai me pagar durante esse período? A União, o Tesouro Nacional, o orçamento da União.
não regime próprio de previdência, porque trata-se de incapacidade temporária. Se eu adoto uma criança e vou sair de licença maternidade, quem é que vai me pagar? A União. Não tenho salário maternidade no regime próprio. Regime próprio só me aposenta ou paga pensão para os meus dependentes. Certo? Então, aqui sempre vem em prova. Olha, rol de benefícios limitado em aposentadoria e pensão por morte. Diz assim: os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula. Você, futuro técnico do Seguro Social, né? Técnico do INSS. Você está lá trabalhando, mas tem que fazer uma cirurgia e vai se afastar do trabalho. Quem vai pagar a sua remuneração é a União, né? Você é servidor federal, não é regime próprio. Agora, se você fica incapaz permanentemente para o exercício do cargo, né, e não pode ser readaptado em outro, aí sim será aposentado por incapacidade permanente. Quem pagará a aposentadoria? O regime próprio de previdência. Sim? Bem, vamos seguindo. Bem, no caso, o regime próprio de previdência, desde o início, eu estou dizendo que ele ampara servidor público que ocupa cargo efetivo. Agente público que vai ocupar exclusivamente cargo em comissão, cargo temporário, mandato eletivo, empregado público, não são de regime próprio de previdência social. Eles vão pertencer ao regime geral de previdência social como segurados obrigatórios, tá? Como segurados obrigatórios. Ah, professora, mas assim, imagine um servidor do INSS que vai ocupar a gerência, vai ser gerente executivo. Nesse caso, ele é do regime próprio ou do regime geral? Ele continua vinculado ao regime de origem, ao regime próprio, porque ele não está ocupando exclusivamente cargo em comissão. Agora, você imagine que o ministro da Fazenda, tá? Não é o caso nosso, mas imaginando que o ministro da Fazenda Nacional fosse uma pessoa sem vínculo efetivo com qualquer ente federativo. Ora, neste caso, ele seria segurado obrigatório do regime geral e não vinculado, não amparado por regime próprio. Por quê? Porque aí ele não tem vínculo efetivo, tá? Não ocupa cargo público efetivo. A mesma coisa, contrato temporário. Regime geral. Exercente de mandato eletivo. Me deu um nó, professor. Eu sei qual o nó que vai dar. Quem já estudou regime geral, vê lá que é segurado obrigatório na qualidade de empregado, o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Certo? Certo. Então, a regra é que o exercente de mandato eletivo é segurado do regime geral. A exceção é quando esse servidor efetivo que tenha regime próprio vai exercer mandato eletivo. Aí ele continua vinculado ao regime próprio. E nesse caso, eu vou mais fundo ainda.
quando um servidor público é eleito para exercer mandato eletivo, ele se afasta do cargo para exercer o mandato, né? A regra é essa. Prefeito, deputado, senador, governador, presidente. Só o vereador é que pode, junto, continuar no cargo e exercer o mandato de vereador. Só ele, quando houver compatibilidade de horário. Então, imagine o seguinte, você, futuro técnico do TRF da 2ª região, TRF 2, né? Abriu o concurso. Analista do TRF 2. Você é eleito deputado do seu estado. Você vai ter que se afastar do cargo para exercer o mandato de deputado estadual. Neste caso, você vai continuar vinculado ao regime de origem, servidor público federal, regime próprio da União. Ponto. Agora, imagine que você, seu amigo, eleito vereador da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele é um servidor público federal, mas ele consegue compatibilizar o exercício do cargo de analista com o mandato de vereador. Como que fica em termos de previdência nesse caso? Se ele exercer concomitantemente, ele vai ficar vinculado ao regime de origem, ao regime próprio, na condição de analista, pelo exercício do cargo que ele continua. E, como vereador, segurado obrigatório do regime geral, porque ali ele está exercendo concomitantemente. Tá? O seu José das Couves foi eleito deputado federal. Não é servidor. Não está amparado por regime próprio. Olha, ele é segurado obrigatório do regime geral de Previdência Social. Ele enquadra aqui, ó, excluído o exercente de mandato eletivo, tá? Quem é contratado sob o regime seletista, sem discussão, regime geral. Então, regime próprio ampara servidor que ocupa cargo efetivo. Guardar isso muito bem aí, tá bom? Por isso, o parágrafo 13 do artigo 40 menciona: aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Entenderam? Tá? Então, nesse caso aqui, está bem explícito quem não fica. Agora, eu já tive perguntas e questões de concurso. Professor, eu passo num concurso público, vou pertencer ao regime próprio, mas eu posso me inscrever como segurado facultativo no INSS para eu ter, assim, 2 aposentadorias? Qual é a resposta? Não. Olha só, é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Parabéns, Vitória, né? Olha, por quê? Porque o segurado facultativo, nós já estudamos regime geral. O segurado facultativo é aquele pobre coitado que não tem previdência
obrigatória. Ele não é segurado obrigatório de regime geral e nem é segurado obrigatório de regime próprio. Então, para mim, ele é o sem previdência pública, né? Eu não tenho sem teto, sem terra, ele é o sem previdência pública. Aí, por ato de vontade, ele, então, se inscreve perante a Previdência e, com a primeira contribuição paga sem atraso, ele se torna filiado ao regime geral. Mas se ele já é pertencente ao regime próprio, o legislador não vai dar essa chance para ele. Então, olha, é vedada a filiação como segurado facultativo àquele que participa de regime próprio. Ah, professora, mas eu conheço muitas pessoas que são servidoras públicas e também contribuem para o INSS. Sim, eu sou uma delas. Mas não como segurada facultativa. Eu não tenho escolha. Eu também sou segurada obrigatória do regime geral. E se você vai até a Lei 8.213, está lá. O servidor civil ou militar que exerce concomitantemente atividade remunerada abrangida pelo regime geral será afiliado em relação a essa atividade. Obrigatório. Então, obrigatório e obrigatório, sim, é possível. Obrigatório de regime próprio e facultativo no regime geral, não. Aí a outra questão de prova. Fulano é delegado federal aposentado e resolveu ser síndico do seu condomínio. Não recebe remuneração. Poderá, então, se filiar como segurado facultativo ao regime geral de previdência social. Certo? Errado. Professora, mas ele é delegado aposentado. Olha só, ele participa do regime próprio. Tanto assim que ele já recebe aposentadoria. Então, ele não pode se filiar como segurado facultativo. Foi uma questão, uma vez, essa, da Sebrasp, que pegou muita gente. Porque a pessoa só pensa enquanto ela está nativa. Não. Se ela participa do regime próprio, ainda que é inativo já, não pode se filiar como segurado facultativo. Tá bom? Então, cuidado aí com essas pegadinhas. Bem, nós dissemos a você que o regime próprio de previdência social será custeado com contribuição do ente federativo, dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, não foi? Olha, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas. Pois bem, aí eu vou até o parágrafo 18 do artigo 40, dizer para vocês o seguinte: incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime. Que regime? Regime próprio. Que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Que incide contribuição sobre aposentadorias e pensões do regime próprio, eu já sabia. Mas só vai incidir sobre a parcela que excede, que supera o teto do INSS. É o que está aqui. E a alíquota aplicada tem que ser a mesma que se aplica ao servidor da ativa. Então, se você paga 14% como servidor ativo, essa alíquota é que vai ser aplicada para a sua contribuição enquanto aposentado, que vai incidir sobre a parcela que supera o teto do regime geral, e não sobre tudo.
Não é assim? Bem, é quase assim. Essas alíquotas, que vão ser iguais para ativos, aposentados e pensionistas, elas poderão ser alíquotas progressivas. Então, cuidado, questões anteriores a 2019, tenham medo delas. Ah, professora, nós temos um material do professor YXZ que tem, assim, 500 questões de concurso. Desde 2003, corra, né? Corra, por quê? Porque a maioria não vai estar de acordo com a legislação em vigor. Algumas vão estar? Sim, mas para eu não correr o risco, eu só trabalho com questões de 2020 em diante. Porque aí eu sei que elas estão de acordo com a reforma da Previdência. Bem, então por que eu estou dizendo isso? Porque a reforma trouxe a adoção de alíquotas progressivas. Veja, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas, de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Então, o que trouxe a reforma? A possibilidade de alíquotas progressivas na contribuição dos servidores, ativos, aposentados e pensionistas, tá? Então, hoje eu posso dizer que pode ter alíquotas progressivas? Sim. E a União é um exemplo disso, que adotou a alíquota progressiva. Bem, aqui, regime próprio de todo mundo, União, Estado, DF, município. Incide contribuição de servidores ativos, aposentados e pensionistas. A contribuição, olha, do servidor ativo, a alíquota tem que ser a mesma para os aposentados e pensionistas. Bem, a reforma da Previdência traz no artigo 9º algumas questões interessantes e aplicado a todos. Diz assim: os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Olha, eu vi questão do Sebrasp que colocou isso aqui só como certo. E eu não concordo. Por quê? A regra é realmente essa. Os estados, o DF e os municípios não podem praticar alíquotas diferentes, menores, diferentes não, inferiores àquela cobrada dos servidores da União. Daí a gente ter visto muitos, né, estados, municípios, etc., terem feito a reforma em relação à contribuição previdenciária, porque não podia cobrar alíquota menor do que estava sendo cobrada pela União. Então, muitos ali tiveram que se adequar à nova alíquota. Bem, agora, tem uma possibilidade de ter alíquota inferior à praticada pela União? Tem. Quando não houver déficit atuarial a ser equacionado. Aí tem que comprovar que não tem déficit, e aí pode ter uma alíquota menor, mas não pode ser inferior
aquelas praticadas pelo regime geral de previdência social. Quais são as alíquotas progressivas do regime geral? 7,5%, 9%, 12% e 14%. Olha, não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Né? Então, a regra geral tem que ser pelo menos igual ao da União. Não pode ser menos do que o da União. Pode ser mais? Pode. Porque aqui a Constituição diz o quê? Não poderão estabelecer alíquota inferior. Fala que não poderá ser superior? Não, só não pode ser menor. Tem um jeito de ser menor? Tem. Quando não houver déficit atuarial a ser equacionado. Mas aí vai ter que obedecer o quê? A alíquota não pode ser inferior àquelas praticadas pelo regime geral de previdência social. E aí, gente, o regime próprio do Estado, do DF do município, para ele provar que não tem déficit atuarial, é muito mais difícil, porque quase todos estão quebrados, né? Então, o que eles fizeram? Mantiveram a contribuição deles igual, pelo menos igual à da União. Entenderam? Mas é possível acontecer. Bem, para fins do que a gente falou lá, não pode ser inferior, não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit. Ou seja, se tem um plano para equacionar o déficit, isso não pode falar que é ausência de déficit para ter uma contribuição menor, tá? Então, não vai. E segregação de massa de segurados. Uma parte de segurados fica num fundo de previdência e o outro no outro. Não. Se fizer isso, não adianta falar que está equacionado o déficit, não. Tá bom? Vamos lá. Agora, voltando à Constituição, no artigo 149, parágrafo 1º A, está lá assim: quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Esse parágrafo 1º A do artigo 149, se eu compará-lo com o artigo 40, parágrafo 18, eu posso ter um nó na cabeça. E é isso que eu quero tirar. Você, há pouco, viu eu falando o seguinte, que a contribuição, que incidirá a contribuição sobre aposentadoria e pensão do regime próprio, pago pelo regime próprio, da parcela que superar o valor máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Então, o que eu disse? Olha, vai haver contribuição de aposentados e pensionistas? Sim, sobre a parcela que supera o teto do regime geral, do INSS. Mas a própria Constituição faz uma exceção. Fala assim, olha, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor que supere o salário mínimo. Então, a regra geral é do parágrafo 18. Vai ser o quê? Sobre o que exceder o teto do INSS, o teto do regime geral. Porém, se houver déficit, vai poder incidir sobre o que exceder um salário mínimo. Um salário mínimo,
tá? E eu vou te dar até um exemplo. O estado do Rio Grande do Sul, o regime próprio dos servidores do Rio Grande do Sul, já traz isso, que a contribuição dos aposentados e pensionistas incide sobre a parcela que supera um salário mínimo. Tem déficit? Então, pode aplicar essa regra, tá certo? Vamos lá. Parágrafo 1º-B do artigo 149 da Constituição Federal. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A, ou seja, demonstrada a insuficiência de fazer com que a contribuição ordinária sobre aposentado e pensionista, incidindo sobre a parcela que excede o salário mínimo, não resolveu o déficit, olha, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Então, você que quer ser servidor público federal, já sabe o seguinte: você aposentado pelo regime próprio da União, tem déficit no regime próprio. A sua contribuição pode vir a incidir sobre o que supera o salário mínimo. E se isso não equacionar o déficit, a União ainda pode criar uma contribuição extraordinária. Para quem? Para todo mundo. Para os ativos, para os aposentados e para os pensionistas. Além da comum. Essa contribuição extraordinária, né? Ela vai, deixa eu colocar aqui, ela vai ser instituída por, no máximo, 20 anos. Então, veja que a emenda constitucional dizendo, ó, por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos, nos termos dos parágrafos 1º-B e 1º-C do artigo 149 da Constituição Federal. Você imagina o seguinte, a gente tem que torcer para não ter déficit atuarial, porque se a União cismar, primeiro ela vai mexer na contribuição de quem? Dos aposentados e pensionistas. Vai incidir sobre o que supera um salário mínimo. Não resolvendo o caso, ela pode ainda instituir uma contribuição extraordinária, além daquela que a gente já tem. E vai pegar quem? Servidor ativo, inativo e pensionista. E pode ser que ela dure 20 anos. Ela vai ser pela vida toda? Não, porque ela é uma contribuição extraordinária, tá? Ela é uma contribuição extraordinária. Então, ela, no máximo, chega a 20 anos. No máximo, chega a 20 anos. Aí eu volto. Parágrafo 1º-B do artigo 149. Olha, contribuição extraordinária no âmbito da União. Essa contribuição, ela vai ser instituída com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado. Qual o período? No máximo 20 anos, tá? No máximo 20 anos. Então, olha só a confusão. Vamos lá. Fechando, então, resumindo a questão do financiamento. Os regimes próprios de previdência social são custeados com contribuições do respectivo ente federativo, com contribuição dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Quanto à contribuição dos servidores, nós vamos ter a mesma alíquota para ativo, aposentado e pensionista. Não pode ser diferente. Quanto aos servidores dos estados, DF e municípios, a alíquota não pode ser inferior à que é praticada para os servidores da União, exceto
se não houver déficit atuarial. Mas aí vai ter que, pelo menos, respeitar as alíquotas do regime geral, tá? Não pode ser inferior às alíquotas praticadas pelo regime geral. Bem, se houver déficit atuarial, pode haver a incidência da contribuição dos aposentados e pensionistas, de todo mundo, União, Estado, DF, município, sobre o que exceder um salário mínimo, e não sobre o que exceder o teto do regime geral. E mais, a União, aí agora só a União, se ela não resolver o déficit com essa contribuição, com maior base de cálculo dos aposentados e pensionistas, ela vai poder instituir uma contribuição extraordinária, pelo prazo máximo de 20 anos. Extraordinária. Quer dizer, além da comum, que vai ser para servidores ativos, aposentados e pensionistas. Tá? Tá joia? Então, essa é a forma de financiamento em relação às contribuições. E é o que trouxe de mudança na emenda 103. Bem? Bem. Agora vamos falar sobre os benefícios. Eu já disse a você que, com a reforma de 2019, os regimes próprios tiveram uma limitação no seu rol de benefício. O rol de benefícios dos regimes próprios ficou limitado a quê? A aposentadorias e pensão por morte, não é? Então, vamos lá em relação às aposentadorias. Quais são as possíveis aposentadorias? 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, a antiga aposentadoria por invalidez. 2. Aposentadoria compulsória. 3. A chamada aposentadoria voluntária. E as aposentadorias especiais. As aposentadorias especiais. As aposentadorias especiais, elas vão ser para aqueles servidores que ficarem efetivamente expostos a agentes prejudiciais à saúde, não tenho mais o termo integridade física, prejudiciais à saúde, servidor com deficiência, policiais civis, agentes penitenciários e agentes socioeducativos, e faltou aqui a aposentadoria especial do professor. O professor que se dedica à educação infantil, ao ensino fundamental e médio. Portanto, a aposentadoria do professor, a aposentadoria especial do professor, é aquela do professor que se dedica exclusivamente às funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Professor de ensino superior não tem regra especial, tá? Professor de ensino superior não tem regra especial. Então, aqui nós vamos estudar as regras que a Constituição traz sobre as aposentadorias. E a primeira regra que eu vou chamar a sua atenção é quanto ao cálculo das aposentadorias. Até a reforma, nós tínhamos a Lei 10.887, que trazia a forma de cálculo de aposentadoria e pensão para todos os regimes próprios. Agora não. Veja só, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas
em lei do respectivo ente federativo. Lei complementar ou lei ordinária, professora? Lei ordinária. Então, eu posso dizer que o Estado do Paraná pode ter uma forma de cálculo da aposentadoria diferente daquela utilizada pela União? Sim. Pelo município de Cascavel? Sim. Cada ente federativo vai escolher qual é a forma de cálculo das suas aposentadorias. Não tem mais uma regra comum para todos os servidores. Tá? E aí que mora, né, a situação quando você vai estudar para um concurso específico, de regime próprio. Então, eu vou fazer o Instituto de Previdência do Piauí. Eu vou ter que estudar como é calculada a aposentadoria no estado do Piauí. Eu vou fazer um concurso para o município do estado de São Paulo. Eu tenho que saber que o estado de São Paulo tem uma lei própria para calcular as suas aposentadorias, que pode ser diferente do município, que é diferente até do município de Recife, que é diferente do estado do Rio Grande do Norte. E eu estou falando com propriedade porque eu estudei cada regime próprio, né? Então, eu sei que já estão aplicando diferenças. Por quê? Porque não temos mais uma regra. Eu tenho a lei de cada ente federativo, certo? Eu tenho a lei de cada ente federativo. Seguindo, olha, os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201. Então, não tem aposentadoria inferior ao salário mínimo. Então, tem que ser igual ou maior que um salário mínimo. Então, já fica garantida a aposentadoria de pelo menos um salário mínimo. Agora, não poderão ser superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Então, é o seguinte, não vai poder ser maior do que o teto da previdência, tá, do regime geral, mas observado os parágrafos 14 a 16. O que quer dizer isso? Observado que cada ente federativo que tenha regime próprio ficou obrigado a criar, a instituir um regime de previdência complementar para os seus servidores. E a partir do momento que o servidor ingressa já na vigência do regime de previdência complementar, aí sim, a aposentadoria ou pensão por morte será limitada ao teto do regime geral. Ou então, se ele ingressou antes do regime de previdência complementar, mas optou por ele, também terá essa limitação da aposentadoria e pensão ao teto do regime geral. Agora, no meu caso, que eu ingressei antes do regime de previdência complementar da União e não optei pelo regime de previdência complementar, a minha aposentadoria pode superar o teto do regime geral? Pode, porque não me enquadro nessa situação. Mas o que as bancas estão colocando, né, como correto, é o seguinte: os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social. Por quê? Porque estão considerando os servidores que ingressaram já agora, né? Já na vigência dos regimes de previdência complementar. Então, talvez o examinador, nessa parte, ele vai amadurecer um pouco de tanto recurso que tá vindo para fazer uma questão melhor elaborada,
tá? Então, vamos lá colocar isso. Bem, aí quando se fala de valor de aposentadoria e pensão por morte, vem aquela ideia, aqueles conceitos que a gente tem de integralidade e paridade, que muitas vezes pode cair para você, né? O que consiste em integralidade? Ter direito à integralidade. Primeira coisa que eu quero falar é que integralidade não significa proventos integrais. Quando eu digo que o servidor se aposentará com proventos integrais, eu quero dizer que ele se aposentará com 100% da base de cálculo utilizada para o cálculo da aposentadoria. Quando eu digo que ele se aposentará na integralidade, veja só, é que ele vai ter proventos de aposentadoria ou pensão igual à remuneração que ele tinha no cargo efetivo, quando ele se aposentar. Exemplo, eu vou me aposentar e pelas regras da minha aposentadoria, eu tenho direito à integralidade na aposentadoria voluntária. Então, o que ocorre? Eu vou me aposentar com o valor da minha aposentadoria será o valor da minha remuneração de quando eu me aposentar. Se na época que eu me aposentar, meu subsídio for 50 mil, 100 mil, minha aposentadoria vai ser de 50 mil, 100 mil. Estou brincando porque não chega a isso, né? Nem o teto chega a isso. Mas só para colocar bem alto, para ninguém especular aqui. Então, eu tenho direito à integralidade. Já alguns servidores vão se aposentar com proventos integrais, 100% da média. Por quê? Porque não tem direito, de acordo com a data de ingresso no serviço público, não tem mais esse direito à integralidade. Tá? Já o conceito de paridade, toda vez que eu falo paritário, paridade, é que é igual, né? A paridade garante, veja, a concessão dos aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos, aos proventos de aposentadoria e pensões. De novo, eu como ingressei antes de 2004, eu tenho direito à chamada paridade. Então, quer dizer que a minha aposentadoria, ela vai ser reajustada na mesma data e igualzinho ao servidor da ativa. Então, se o servidor da ativa vai estar recebendo X, eu também vou receber X. Se ele ganha 10% de X de aumento, a minha aposentadoria vai ter 10% de aumento, porque é igual, vai andar junto, tá? Isso é paridade. Os servidores que ingressam no serviço público após 2003 perderam o direito à integralidade e à paridade. Então, quando eu falo de integralidade e paridade, eu estou falando para servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003. Veja, servidores que ingressaram após a emenda 41 não têm direito à integralidade nem à paridade, certo? Ah, professora, mas assim, a situação que, mesmo ingressando até a emenda 41, não vai se aposentar na integralidade? Ah, porque a integralidade aqui vai ser para aposentadoria voluntária, tá? Voluntária.
para aposentadoria por incapacidade permanente, nós vamos ter aqueles percentuais, tá? 60 mais 2. Então, não é. É só para aposentadoria voluntária, depois da emenda 19 aconteceu, da emenda 103 de 2019 aconteceu isso. Bem, em relação às regras gerais de aposentadoria, cada regime próprio só pode conceder uma aposentadoria. Então, o servidor não pode receber mais de uma aposentadoria do mesmo regime de previdência, a não ser que ele exerça cargos acumuláveis. Então, já é uma exceção. Se eu sou procuradora da União e sou professora de uma universidade federal, eu tenho 2 cargos efetivos. Então, 2 cargos efetivos vão gerar para mim, no mesmo regime, 2 aposentadorias. Mas por quê? Porque são cargos possíveis de acumulação, autorizados pela Constituição. Só isso. Agora, a regra é que é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, né? Ressalvadas aquelas decorrentes dos cargos acumuláveis. Ah, professora, mas então, assim, não pode ter uma aposentadoria do regime próprio da União e outra do regime próprio do Estado do Mato Grosso? Pode, porque aí são regimes distintos. O que aqui está vedando é, no mesmo regime próprio, ter mais de uma aposentadoria, à exceção de cargos acumuláveis, tá? À exceção de cargos acumuláveis. Ah, então eu vou ter 2 aposentadorias. Bem, no mesmo regime? Ou em regimes distintos? Como que fica a limitação desses valores ao teto constitucional? Aí eu trago a posição do Supremo. Veja, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Se eu tenho 2 aposentadorias paga pelo mesmo regime próprio ou por regimes próprios distintos, não importa, mas são de cargos acumuláveis, o teto constitucional ele tem que ser observado separadamente para cada cargo. Eu não somo as aposentadorias, tá? Não há o somatório. Então, olha, quanto ao somatório dos ganhos do agente público, afastada. Recebo uma aposentadoria do Estado de São Paulo e uma do Estado do Espírito Santo. Aqui, observo o teto, aqui, separadamente, observo o teto. Não soma os 2 para colocar o teto constitucional, o limite do teto, tá? Já no caso de aposentadoria com pensão, soma. Veja só. Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior à da emenda constitucional 19, o teto constitucional previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e a pensão recebida por servidor. Olha só. Imagine o seguinte. Se eu tenho 2 aposentadorias, uma paga pelo Estado de São Paulo e a outra pelo município de São Paulo, e são cargos acumuláveis, por exemplo, professor nos 2, ou médico nos 2, né?
exemplo, o teto constitucional, a limitação vai ser separada, olhando um cargo e o outro. Não vai somar para limitar no teto constitucional. Agora, se o servidor está nativo ou é aposentado, não importa, e recebe pensão de regime próprio, recebe pensão, ele recebe pensão ou provento, não importa. Aí soma aposentadoria e pensão. Imagine o seguinte, eu tenho a minha remuneração paga pela União e vou receber pensão por morte de um servidor. Ou vou receber pensão do INSS, não importa. Como eu sou servidora, né, eu tenho que ganhar até o teto constitucional. Aí vai somar a minha remuneração com a pensão e limitar o teto. Quando é aposentadoria, pensão, remuneração e pensão, soma para observar o teto constitucional. Aí, para vocês não esquecerem, eu vou contar uma história verdadeira. Uma colega, procuradora, e casada, na verdade, união estável, com um procurador aposentado. Ambos ganhando a mesma coisa, mesmo valor. Ele faleceu. Ela tem direito à pensão? Tem. A pensão foi deferida, mas ela não recebeu R$1. Por quê? Porque quando somou a remuneração dela com o valor da pensão deixada pelo companheiro, já tinha estourado o teto constitucional só com a remuneração. Então, a pensão não ganhou nada. Ah, se ela ganhasse menos que o teto, ganhava da pensão até o somatório, né? Vamos supor, recebia de remuneração 30 mil e de pensão, a pensão seria 20. Soma dá 50, mais do que o teto. Então, limita ao teto constitucional. Então, quando é pensão com aposentadoria, soma os dois para o teto constitucional. Quando são aposentadorias de cargos acumuláveis, não há o somatório. O teto é observado separadamente, tá bom? Então, guarde isso para mim, né? Guarde isso para mim e para você no concurso. Certíssimo? Então, a gente fica por aqui. Na próxima, a gente vai falar sobre as aposentadorias em espécie. Tá certo?